O pessimismo é uma característica da incredulidade, e incredulidade é condenada pela palavra do Senhor. Nós vamos basear a nossa palavra no livro de Números, capítulo 13. Números, capítulo 13. O texto fala sobre o relatório dos espias que estiveram na terra de Canaã, olhando a terra por 40 dias. E enquanto eles olhavam a terra, a Bíblia diz que eles vieram para trazer o relatório para a congregação e para Moisés. Mas antes de lermos, pode deixar sua Bíblia aberta, a gente vai dar algumas definições. Então hoje nós estamos sem o auxílio visual aqui, acho que deu algum problema no cabo, então vai ser mais do que necessário ouvir e anotar. Por isso que eu falo, traga papel e caneta, né? Quem tem ouvidos ouça. O que é pessimismo, irmão? Pessimismo é a disposição de espírito que leva o indivíduo a encarar tudo pelo lado negativo. Espera sempre o pior de tudo. O pessimismo é algo cognitivo, gente. A pessoa pessimista, ela, por natureza, ela sempre está esperando algo ruim acontecer. E isso é muito sério, porque uma pessoa pessimista, naturalmente, ela vai perder a alegria de viver, vai sempre estar esperando aquilo que é ruim. Ela tem um viés cognitivo, atemporal, ou atencional, melhor dizendo, que é não intencional, e essa pessoa, ela só se retém e para por uma informação, aquela que é negativa. Ela não consegue ver a perspectiva boa das coisas em nenhum momento, sempre é o lado ruim. É o famoso copo cheio, ou meio cheio, ou meio vazio, né? Tem essa dinâmica, onde o copo está pela metade, o pessimista vai olhar para o copo, e vai dizer que o copo está quase cheio, ou quase vazio, melhor dizendo. E o otimista vai ver o mesmo copo e vai dizer, não, esse copo está quase cheio. Tudo é uma questão de perspectiva. Winston Churchill, ele disse o seguinte: o pessimista vê dificuldade em cada oportunidade, e o otimista vê oportunidade em cada dificuldade. Enquanto o pessimista, ele olha para as oportunidades e encontra dificuldade em tudo, a pessoa que é otimista, ele vê nas dificuldades uma oportunidade para fazer algo melhor. Então essa é a grande diferença de quem é otimista e de quem é pessimista. Mas o pessimista nem sempre se declara assim. Quando você conversa com um pessimista, como é que ele gosta de dizer que ele é? Eu não sou pessimista, eu sou realista. É ou não é? Nenhum pessimista admite que é. Então, para se esconder, aí ele diz o seguinte: eu não sou pessimista, eu sou realista. Não é realista, porque realista tem características diferentes dos pessimistas. O realista, por exemplo, ele não costuma fazer juízo de valor antecipado, enquanto o pessimista vive criando valor antecipado. Eu acho que isso não vai dar certo. Como assim, gente? Nem começou o negócio a funcionar ainda, já está falando que não vai dar certo? É pessimista. O realista não, ele encara as dificuldades e entende que dar errado é uma possibilidade, porém ele não se apega à possibilidade de dar errado. O realista, ele mantém uma posição neutra, enquanto não há um desenvolvimento do processo até dar certo
ou dar errado, mas ele sempre vai se manter numa posição neutra, enquanto o pessimista não, ele sempre está esperando o lado ruim da coisa. O realista, ele se prepara mentalmente para dar certo ou para dar errado, ele se prepara para os dois. O pessimista não, só para o erro, vai dar errado, vai dar errado, vai dar errado, vai dar errado. Existe, só os mais antigos vai lembrar agora, os mais novos nunca ouviu falar, né? Tem um desenho animado, o nome do desenho animado é em inglês, mas tem a versão em português, Lip e Hard. É um leão e uma hiena. Eu não vou perguntar para você levantar a mão não, para não... Ah lá, já levantou a mão, o pastor já... É a idade, né? Então nós temos o leão e a hiena. Leão é o lip e a hiena é hard. A palavra hard quer dizer pesado. Ela tem uma frase famosa, essa hiena. Essa frase da hiena é: ó vida, ó céus, ó azar, isso não vai dar certo. Essa hiena constantemente falava essa frase, além de outras que mostravam seu caráter pessimista. O leão não, extremamente otimista, sorridente, e a hiena nunca sorriu, e ela só sorriu uma vez no seriado, e quando o leão percebeu que ela sorriu, ele ficou tão surpreso que perguntou por que ela sorriu, e ela negativamente disse que o sorriso dela correspondia a uma fatalidade que ia acontecer. Ou seja, ela nunca conseguia ver alegria na vida, sempre encontrava peso em tudo o que fazia. Não é tanto que a sua aparência é uma aparência encurvada, porque pessimista não consegue nem viver reto, ele sempre anda encurvado por causa daquilo que ele sente. Então eu só estou mostrando para os irmãos que ser pessimista, irmão, não é a melhor opção da vida. Eu sei que existem coisas que podem dar errado, eu reconheço a dificuldade em muitas coisas que a gente vive, mas adotar uma natureza pessimista não está alinhado à palavra de Deus. Ainda que haja dificuldades, Deus sempre nos encoraja a viver uma vida feliz, alegre e esperançosa. Amém? Vamos então à palavra do Senhor. Agora queremos mostrar algumas características daqueles que são pessimistas. Olhe para a sua Bíblia em Números 13, e nós vamos apontar algumas delas. Primeiro, Números capítulo 13, vamos para versículo 25, o relatório dos espias recebido com incredulidade. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: nós fomos à terra que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto dela. Então vamos lá, os 12 espias vieram, trazendo o fruto dela. Não é tanto que para trazer o fruto, tiveram que atravessar uma vara num cacho de uva, e trouxeram esse cacho de uva com 2 homens. Além disso, trouxeram figos e romãs. Apresentou o fruto para a congregação, apresentaram o fruto para Moisés, disseram que a terra é boa, disseram que a terra era favorável. Até aqui está tudo certo. A partir daqui começa a incredulidade, e a marca registrada do incrédulo é o pessimismo. Começa então o pessimismo dos 10 espias. Versículo 28. Primeira coisa: o povo, porém,
que habita nessa terra é poderoso. As cidades muito grandes, fortificadas. E também nós vimos ali os filhos de Anak. Qual é o problema dos pessimistas? Em primeiro lugar, pessimista tende a potencializar os problemas. Não quer dizer que não exista o problema é real, mas o pessimista normalmente maximiza o problema, aumenta o problema, potencializa ele de uma forma que ele, o pessimista, não consegue, em hipótese alguma, resolver. Por isso, ele reclama sempre. Quando você aumenta um problema e você diminui sua capacidade de ação, você está dizendo para você e para os outros: eu não consigo vencer esse problema. Então, o grande problema aqui dos 10 espias, em primeiro lugar, foi olhar para o povo e chamá-los de poderosos, olhar para a cidade e dizer que a cidade era muito forte, olhar para os Anaquins, os filhos de Anaques, e dizer que eles eram extremamente grandes e acima deles em todos os aspectos. Então, na perspectiva do pessimista, tudo é grande. O gigante é muito grande, a cidade é muito grande, as muralhas são muito grandes, o povo é muito grande, tudo é muito grande. O problema existe e às vezes pode até ser grande, mas você tem uma palavra de Deus sobre a sua vida. Você tem o Senhor dos exércitos com você. E se esse Senhor dos exércitos está com você, ainda que o problema é grande, todavia, o nosso Deus, que é maior do que os nossos problemas, vai nos ajudar a superar todos eles. Então, em primeiro lugar, pessimista tende a maximizar muito. Segundo, versículo, deixa no 2, por favor, filho. Segundo, versículo seguinte: os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, jebuseus e amorreus habitam na montanha, cananeus habitam no mar, perto do mar, à ribeira do Jordão. Versículo 31: porém os homens que com ele tinham subido disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. De novo, não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Com base em quê que eles chegaram a essa conclusão? Só por causa do tamanho deles? Só porque alguns filhos de Anak, que eram de alta estatura, só porque eles viram alguns homens grandes, a conclusão dos 10 é que eles eram mais fortes do que uma nação inteira? O que significa isso? Pessimista sempre se considera inferior. Pessimista tem complexo de inferioridade. Eu sou sempre o menor, eu sou sempre o mais fraco, eu não sei cantar direito, eu não sei falar direito, eu não sei resolver as coisas, eu não sei nada. Dá até dó, né, irmão? Dá até dó. Você ficar perto de um pessimista, dá até tadinho dele, né? Aquele espírito de autocomiseração. Miserável homem que eu sou. Eles pegam esse texto de Paulo, né? É o mantra do pessimista: miserável homem que eu sou. Sendo que Paulo estava fazendo outra perspectiva acerca da sua miserabilidade do pecado, né? Não tem nada a ver com a questão de capacidade, até porque Deus capacita-nos a fazer a sua obra. Toda a capacidade vem de Deus. Deus é
fiel e suficiente para nos capacitar diante das batalhas da vida. Só que o pessimista, infelizmente, sempre os outros é sempre maior, os problemas são sempre grandes, e ele é sempre inferior, ele é sempre pequeno, e não consegue romper. Por quê? Porque ele é sempre o menor de todos. Queridos, a Bíblia não manda a gente querer ser maior do que ninguém, mas a Bíblia em nenhum momento manda a gente também estar abaixo daquilo que Deus nos colocou. A gente precisa entender a nossa posição em Cristo, nós precisamos entender onde Deus nos colocou. Se Deus nos colocou como vencedores, vencemos no nome de Jesus. Não podemos aceitar esse espírito de autocomiseração, achando que isso é humildade, porque tem gente, pastor, que acha que isso é humildade. Eu sou pequeno, eu sou inferior. Não, isso é humildade. Isso não é humildade, irmão. Humildade está em alguém que é grande se colocar como pequeno. Não é alguém que é pequeno e se diminuir mais para não ter coragem suficiente para vencer. A humildade não está relacionado à comiseração. A pessoa ficar se diminuindo não está relacionado à humildade, e sim a pessimismo. Então tome cuidado com esse sentimento de ficar se autodepreciando, se autocomiserando, se colocando sempre para baixo, se excluindo de tudo, se colocando sempre numa posição inferior, como se você não fosse nada, como se você fosse sempre a pessoa a pessoa menor da terra. Pare com isso, nem lá, nem cá. Não é para você ser soberbo, metido à besta, mas também não é para você ficar se colocando numa posição nessa posição ruim que muitas pessoas se colocam, né? Outro dia eu vi um irmão falando: pastor, eu sou o esterco do esterco do esterco. Eu falei: misericórdia, eu não sabia que tinha isso, eu pensei que só esterco resolvia. Não, pastor, eu sou tão miserável, mas tão miserável que eu sou abaixo do esterco. Eu falei: misericórdia, isso aí não entende nada do que o significado da palavra esterco, mas é outra história, né? Vamos para frente. Terceira característica de alguém que é pessimista: está sempre disposto a desmotivar as pessoas. Esse é um grande problema do pessimista. Olha só o versículo 32. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora seus moradores. Todo homem que vimos nela são homens de grande estatura. Então vamos lá. O que eles disseram no versículo 27? A terra é boa, a terra mana leite e mel. Foi o relatório que eles trouxeram. E agora que o pessimismo tomou conta, o que eles estavam fazendo no versículo 32? Difamando a terra. Se a terra é boa, se a terra mana leite e mel, então por que eles estavam difamando a terra? O que é difamar? Falar mal. Por que eles estavam falando mal da terra, se minutos atrás eles estavam falando bem? Porque pessimista é assim, não sustenta o que fala. Pessimista é assim, vive tentando através da difamação denegrir as coisas para desmotivar as outras pessoas. Então quando você está fazendo alguma coisa com alguém que é pessimista, você pode ter certeza, ele vai tentar difamar alguma coisa, falar mal de alguma coisa, só para não deixar você seguir adiante, porque ele não tem coragem de ir e não quer que você vá também. Ele não tem coragem de fazer e não quer que você faça também. Esse é o grande problema do pessimista. Ele não faz e atrapalha quem faz. Ele não quer e atrapalha quem quer. Vive procurando motivos e razões para tentar prejudicar as pessoas, desmotivando-as de fazer as coisas.
Então eles começaram a difamar a terra, tentando desmotivar o povo, mudando a realidade dos fatos. Eu pergunto, a terra era boa ou a terra era ruim? Boa. Então por que eles estavam dizendo que a terra era ruim? Porque eles tinham medo de ir lutar pela terra. Eles tinham medo de ir lá conquistar a terra. Então eles começaram a falar mal da terra. E como é que eles tinham falado da terra? Ah, a terra devora os moradores. Ah, a terra não é boa porque tem gente de grande estatura lá. Então a terra é boa na perspectiva correta dos fatos, mas na perspectiva do pessimista, a terra devora as pessoas. Não, a terra não devora ninguém. A terra é próspera, a terra é abençoada. Quem determinou que a terra é boa foi Deus. Deus é que mandaria aquele povo para lá. A terra nunca foi terra que devora, foi sim terra fértil e abençoada. Mas o pessimista vive falando mal da terra, fala mal da igreja, fala mal do ministério, fala mal de família, fala mal do marido, fala mal da mulher, fala mal dos filhos. Por quê? Porque pessimista é um problema, vive difamando as coisas. Que não haja este espírito de difamação nas nossas bocas, que a gente consiga, como Caleb falou, essa terra é boa, nós subiremos e conquistaremos ela em nome do Senhor dos Exércitos. Então difamação é a arma do pessimismo, anote isso, difamação é a arma do pessimista, ele usa a difamação para denegrir a imagem das coisas, para que a pessoa ou as pessoas à sua volta não consigam ir para aquilo. Você quer ver uma outra característica, ainda dentro desse mesmo assunto de difamação? O pessimista, ele sempre utiliza de notícias ruins para desmotivar as pessoas. Eu estou falando que o pessimista usa recursos para desmotivar as pessoas. Um dos recursos que ela usa é a difamação. Outro recurso que ela usa, notícia ruim. Adora contar notícia ruim. Eu não sei se você conhece alguém assim, né? Se conhecer, não precisa falar também. Sempre, parece o Datena, irmão. Só traz notícia ruim. É impressionante. Você encosta perto da pessoa, você sabe quantos morreram, quantos acidentes tiveram, as fatalidades no mundo todo. Meu Deus do céu, não dá para ficar perto, irmão, não dá para ficar perto. Só notícia ruim. Lembra da passagem de Jairo, quando ele estava caminhando com Jesus em direção à sua casa para curar a sua filha? E no meio do caminho, uma mulher aparece com um fluxo de sangue, toca na orla de Jesus, ela é curada. E naquele meio tempo, Jairo ali esperando Jesus sair, diz o texto, que aparece alguém para Jairo, chama ele de canto e diz assim para ele, Marcos 5:25, não incomodes mais o mestre, porque sua filha já morreu. Ok, mas pastor, morreu não é mentira, eu sei que não é, mas olha a argumentação do cara, sua filha morreu, não precisa nem mais incomodar Jesus. Ele, além de trazer a notícia ruim, desestimulou a fé de Jairo. Ele, além de trazer a notícia da morte, a notícia do luto, ele ainda tirou a única esperança que Jairo tinha, de levar Jesus para sua casa. Mas quando Jesus ouviu aquele pessimista trazendo aquela notícia ruim e tentando desestimular a fé de Jairo, Jesus chama Jairo assim e fala, vem cá, tenha apenas uma coisa em você, tenha fé, creia tão somente, e eu vou lá e vou resolver esse negócio para você. Você precisa entender que ainda que as coisas aconteçam totalmente averso à sua vontade, eu em nome de Jesus preciso
crer que Deus é poderoso para mudar qualquer situação. Não há espaço para pessimismo na vida do crente. Crente vive pela fé, e se ele recuar, não tem prazer no Senhor. Deus é poderoso para fazer o impossível. Vamos para a quarta característica. Voltando para Números capítulo 13, versículo 33. Também nós vimos ali gigantes, filhos de Anak, são descendentes de gigantes. Agora olha a expressão que o pessimista usa: éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Quarto lugar, pessimista possui baixa autoestima. Pastor, baixa autoestima o que é? Desvalorização de si mesmo. Baixa autoestima é olhar para si e desvalorizar-se de uma forma que te deprime, de uma forma que te torna nada. Deus nunca quis isso de nós. Eu sei da minha condição de pecador, reconheço minha condição frágil sem Deus, reconheço minha incapacidade sem Cristo, porém, em Cristo posso todas as coisas. Você precisa entender quem você é em Cristo, porque a partir do momento que você sabe quem você é em Cristo, e sua identidade está firmada, não tem espaço para baixa autoestima, irmão, não tem espaço. Olhar para si com espírito depreciativo é típico de incredulidade e de pessimismo. Eu sei que pode ser algum momento da sua vida que talvez você não esteja satisfeita com consigo mesmo, ok, mas isso não pode perdurar, porque se isso perdurar por muito tempo, você incorre em grandes problemas até espirituais. Não tem espaço na vida do crente essa desvalorização de si mesmo, olhar para si mesmo como se fosse nada, como estes espias olharam para si e se viam como gafanhotos. Enquanto eles olhavam para os anaquins e diziam que eles eram gigantes, eles olhavam para eles mesmos e eles se desprezavam e achavam que eram gafanhotos. Os outros são gigantes e eu sou gafanhoto. Os outros são poderosos e eu não posso nada. Pessimismo. Está descendo ladeira abaixo. Está num grande problema espiritual. Aí vem Caleb, que não tinha pessimismo. Vem Caleb, que era cheio do Espírito Santo. Ele fala: para com essa conversa fiada, que gafanhoto coisa nenhuma. Caleb dizendo, eles que vocês acham que são gigantes, eles são como pão, e nós não somos gafanhoto coisa nenhuma, nós vamos devorar eles. Olha a diferença, irmãos, da perspectiva. Olha a diferença de quem tem um olhar espiritual, de quem sabe em quem tem crido. Olha a diferença de quem acredita na palavra de Deus. Não é gafanhoto coisa nenhuma. Nós temos a palavra do Senhor e sabemos a nossa posição em Cristo Jesus. Então pare pelo amor de Deus com esse espírito de autocomiseração, de baixa autoestima, e sempre de se considerar inferior a tudo e inferior a todos. Isso não é de Deus, isso não é humildade. Eu insisto em dizer, isso não é humildade. Você está passando problemas espirituais, e é necessário você se achar em Cristo, é necessário você saber quem é você em Cristo, e a partir do reflexo de Cristo em você, você tomar uma postura diferente, como a postura de Caleb. Não somos gafanhotos, temos a promessa de Deus, e vamos conquistar a terra. Glória a Deus. Quinto lugar, versículo
capítulo 14, verso 1, pulando para o 14 agora. Levantou-se a congregação, gritou em alta voz, chorou o povo aquela noite. Pessimismo pega, irmão, presta atenção, pessimismo pega, pegou todo mundo. Vamos lá, eu tenho 10 pessimistas, e eu tenho 2 crentes otimistas. O relatório dos 10 teve muito mais peso para a congregação do que o relatório dos 2, Josué e Caleb. Os 10 com espírito de autocomiseração, baixa autoestima e incredulidade e pessimismo difamaram a terra, e os outros 2, confiante em Deus, crente, dizendo: nada disso, nós vamos conquistar a terra. Quem foi que a congregação ouviu? Os 2 ou os 10? Os 10. E por que o pessimismo aparentemente tem mais peso do que a palavra profética da fé? Porque infelizmente nós temos mais pessimismo dentro de nós do que otimismo, muito mais pessimismo do que otimismo, e isso vai inflamando de um jeito terrível. Basta uma pessoa pessimista encostar perto de você, daqui a pouco você está ficando igual ela. Não é ela que vai se tornar otimista, é você que vai ficando pessimista. E por que isso vai acontecendo? É como uma pessoa doente e uma pessoa saudável. Você passa saúde para o doente? Já passou? Quem conseguiu já passar saúde para o doente? Agora o contrário é real, né? Você encosta perto de quem está resfriado, daqui a pouco é tu. É ou não é? Você começa a ficar doente também. O que significa isso, pastor? Parece que as coisas ruins atraem muito mais fácil. Então agora a nação de Israel estava completamente pessimista, igual aos 10. E a característica aqui predominante de uma nação inteira pessimista é que eles se desesperaram com facilidade. E normalmente pessimista grita fácil, chora fácil, porque ele tem medo de tudo. Então ele se esperneia, ele se desespera antes do tempo. Meu Deus, nós vamos morrer, meu Deus, nós somos gafanhoto, e agora o que vai acontecer? Espera aí, gente, não tinha batalha nenhuma, Deus, o povo nem se moveu para a guerra ainda, já estava todo mundo chorando, já estava todo mundo gritando, já estava todo mundo se esperneando, as coisas nem começaram a acontecer, e agora o povo já estava desesperado. Preste atenção, pessimismo vai te atrair problemas, vai te atrair ansiedade, meu irmão. Ansiedade é o medo do futuro, gritos, choros. Aí a gente fica tratando a ansiedade só como um problema médico, e às vezes nem sempre é. É sim espiritual, e não estou dizendo que é sempre espiritual, mas a grande maioria das vezes é. Falta de fé sim, medo das coisas sim. É só você fazer uma pesquisa rápida entre os crentes e pergunte quem ficou ansioso na pandemia. Muitos, inclusive minha esposa ficou ansiosa, nunca teve ansiedade, ficou ansiosa. Por que ficou ansiosa? Porque todo dia vendo noticiário que morria gente, toda hora ficava ouvindo gente falando: agora morreu 20, agora morreu 50, aqui em São Sebastião morreu 30, agora morreu 40, e os pessimistas trazendo relatório, e os grupos da igreja alimentando aquilo. Foi a hora que eu falei: para de pôr essas misérias no grupo, pelo amor de Deus, desliga as televisões. Nós não estamos fugindo da realidade, mas vamos pensar em coisas boas, alimentar o espírito com coisas boas, porque essas notícias ruins estavam acarretando ansiedade nas pessoas. Aí as pessoas ficaram com medo, porque tinha medo do filho ficar doente, do filho morrer, aí começa a acelerar o coração, e agora estavam ansiosos. O que é ansiedade? Medo. É medo, irmão.
Ah, vou tomar um remedinho para controlar minha ansiedade. Não, você tem que colocar o seu joelho no chão, entregar o teu caminho ao Senhor, confiar nele e esperar que Ele faça tudo por você. A postura de um crente é uma postura de oração e de confiança num Deus que supera todo o medo. Mas a gente encara isso como apenas uma doença e acha que os remédios vão resolver problemas que não resolvem, e sim a fé. Pastor, está dizendo que toda ansiedade é problema espiritual? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que muitas ansiedades, muitas, é sim medo, falta de fé e falta de confiança no Senhor. Porque se tivesse confiança e fé no Senhor, não teria medo do futuro e nem medo das coisas ruins para acontecer. O que aconteceu com essa nação toda? Choraram, gritaram, desesperaram-se, ficaram ansiosos. Por quê? Por causa de 10 homens que difamaram a terra. 6º lugar, pessoas ansiosas, ou pessoas pessimistas, ou melhor dizendo, versículo 2. Todos os filhos de Israel murmuravam. Pessoas pessimistas reclamam de tudo. Pessoas pessimistas murmuram sempre. Fala mal de tudo. Fala mal do tempo, fala mal da vida, pessoas, fala mal de si mesma, fala mal de qualquer coisa. Se está sol, é porque está sol demais. Se está chovendo, eu não sei por que está chovendo. Se não está chovendo, não está sol, e está um clima agradável, que clima ruim, por que não choveu? É demais, gente, é demais. Se está vento, para que esse vento todo? Se não venta, meu Deus, cadê o vento? Sempre está contrário a tudo. Vem para a igreja, reclama de tudo, nada está bom, pastor nenhum presta, igreja nenhuma presta, o que não presta é a pessoa pessimista. O que não presta é o comportamento deplorável de incredulidade que é adotado por esse tipo de gente, e se diz crente, acha que é cheio de Espírito Santo ainda. Uma pessoa cheia do Espírito Santo nunca vai dar espaço para murmuração. Uma pessoa cheia do Espírito Santo nunca vai adotar uma postura pessimista. Nunca. Porque o Espírito Santo é tão pleno, tão poderoso, que ele preenche o ser do homem e não há espaço para pessimismo. Pessimismo é pessoas que se afastaram de Deus e agora estão desprovidos dessa presença poderosa e agora estão cada vez mais cheias de medo, desespero, baixa autoestima e agora só saem palavras negativas das suas bocas. É complicadíssimo ficar do lado de pessoas assim, porque as pessoas não entendem sua posição, e que precisam se humilhar diante de Deus, pedir perdão por aquilo que falam, e se humilhar diante de Cristo e dizer: Jesus, me ajuda, porque eu não quero ser uma pessoa pessimista. Pessimismo é uma doença espiritual, que vai te corroendo por dentro, e vai te afastando de Deus, e vai te afastando das pessoas. 7º lugar, capítulo 14, versículo 2 ainda. Eles não só murmuraram, agora olha o que eles disseram: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. Vamos lá, pessimismo só pensa no pior e só pensa na morte. Olha só o que eles disseram, gente. Oh, meu Deus, não tem cabimento. Vamos lá. Eles, quando ouviram que são gigantes que esperam eles, ao invés deles irem batalhar pela terra, começaram a chorar, gritar e murmurar. E agora, pessimismo: tomara que a gente tivesse morrido nesse deserto. Tomara que a gente já tivesse morrido até aqui. Seria melhor do que ir lutar com os gigantes. Então vamos lá. Eu não quero lutar contra os gigantes, mas quero morrer no deserto? Faz sentido isso para vocês? Eu não tenho coragem de lutar contra os gigantes,
mas desejo morrer aqui nesse deserto. Pessimismo. Pessimismo sempre vai esperar o pior. Pessimista sempre vai esperar a morte. Ele acha que alguma coisa vai acontecer com ele hoje, acha que alguma coisa vai acontecer com ele amanhã. Às vezes tem medo até de sair de casa, porque acha que um carro vai atropelar, acha que alguma coisa vai acontecer com essa pessoa. Ele tem medo dos filhos, tem medo do esposo, medo da esposa. Cuidado, 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 viu, meu filho? Cuidado, calma. Quem é você para controlar a vida? Eu sei que a gente tem que ter cuidado com as coisas, mas essa super proteção com medo de qualquer coisa, isso é doentio, isso não é de Deus. Você precisa lutar contra isso. Você não pode aceitar isso, como se isso fosse algo natural. Essa presença de morte toda hora perto de você, isso não é de Deus, porque Deus é Deus de vida. Tomara que a gente tivesse morrido nesse deserto, ou lá na terra do Egito. Versículo 3, oitava característica. Está sempre pensando no passado. Versículo 3, e por que nos traz o Senhor a essa terra? Para cair a espada, para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltar para o Egito? Pessimista, está sempre olhando para o passado. Não seria melhor voltar? Não seria melhor a gente regredir? Pessimista é assim, irmão, ele nunca encara o problema de frente, ele vive procurando justificativo e motivo para voltar. O problema aparece na frente dele, ele dá meia volta, reclama, difama tudo e quer voltar, não tem coragem para encarar nada. Coloca o ministério para ele resolver, ele tem medo, aí fala mal do ministério porque é covarde. Dá uma responsabilidade para ele ou para ela, ele fala mal do ministério, fala mal da responsabilidade, coloca um monte de problema, aumenta tudo, põe um monte de justificativa só para não fazer, mas não é porque o ministério ou o chamado é difícil, porque é um covarde pessimista. Aí fica difamando tudo, denegrindo tudo, falando mal de tudo. Não é porque tudo é ruim, é porque a pessoa não tem coragem de lutar. E você sabe qual é a expectativa do pessimista? Falar mal do que está na frente para abraçar o que está atrás. De novo, fala mal do que está na frente para abraçar o que está atrás. Porque pessimista não vai para frente, pessimista só anda para trás. E se tu caminhar com pessimista, tu caminha para trás junto. Ainda que você queira, com boa intenção, segurar na mão dele e puxar ele para frente, em algum momento ele vai te arrancar para trás. E você acha que está caminhando para frente com ele, quando você for perceber, na verdade você já deu vários passos para trás. Porque ele vai te puxando, a força dele parece que é maior do que a sua. Irmão. Você achou que era só um nome de ensino, né? Eu também. Mas quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E Ele está aqui falando. Está sempre pensando no passado. Querido, eu sinto e preciso falar esta palavra. Eu sinto no meu espírito Deus aqui. Rompa com seu passado. Eu sinto o Espírito Santo aqui agora nesta palavra. E eu digo em nome de Jesus, rompa com seu passado. Ele está te segurando. Ele não deixa você avançar. Ele não deixa você ser plena ou pleno e feliz. Não deixa você viver o melhor de Deus para conquistar a terra, porque você não chega a lugar nenhum, vive dando voltas e andando em círculo e voltando cada passo para trás. Rompa com o seu passado, chega de pessimismo, abrace uma fé sólida em Cristo e viva o extraordinário de Deus. Aleluia, aleluia. Levante a mão, por favor.
Oramanagassore calamahas. Viva o extraordinário de Deus, eu declaro em nome de Jesus. Deus tem coisas grandes e firmes para você, que talvez você ainda não sabe nem percebeu. Rompa com teu passado, diz o Senhor, porque coisas novas já foram estabelecidas, coisas novas já foram determinadas pelo Senhor. Basta assumir uma posição diferente, colocar-se na posição que Cristo te chamou, para aquilo que Deus estabeleceu, você conseguir viver. Deus tem coisas extraordinárias. Viva para a glória de Deus, e estas coisas acontecerão na sua vida, diz o Senhor. Oh, aleluia, 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 glória a Deus. Não podemos ficar presos, irmãos, ao passado. Eu sei que o passado nos causa dores, eu sei que o passado nos causa feridas, eu sei que o passado nos causa muitas frustrações, mas eis que Cristo fez tudo novo. É necessário romper isso para viver o que Deus estabeleceu. Em nono lugar, pessimista, infelizmente, gosta de atacar quem tem uma visão diferente da sua. Talvez isso aqui seja o ponto alto da vida de um pessimista. Pessimista gosta de atacar quem tem uma visão diferente da sua. Se ele perceber que as pessoas à sua volta não concordam com a sua visão, ele vai achar algum momento para atacar essa pessoa. Com base em quê? Versículo 10, capítulo 14, versículo 10. Depois que toda a nação, de forma pessimista, começou a chorar, gritar, se espernear, diz a Bíblia, que 2 homens de Deus, Josué e Caleb, tomam a palavra, que eram otimistas e cheios do Espírito Santo, e eles começam a exortar o povo, dizer: gente, para de chorar, se Deus se agradar de nós, Deus vai nos dar essa terra, nós vamos lá, não sejam rebeldes, não tenha medo desse povo, esse povo é nosso pão, vamos devorar eles, fiquem tranquilos, Deus está conosco. Pronto, só foi alguém se colocar diferente da posição deles, versículo 10, toda a congregação disse que os apedrejassem. Olha que coisa séria, irmão. Enquanto os 10 estavam falando de forma negativa, depreciando a terra, está tudo bem, começaram a chorar. Depois que 2 se levantaram dizendo: gente, vai dar certo, gente, vai funcionar, gente, Deus está conosco. Aí o que a congregação decidiu? Vamos tacar pedra nos vocês 2. Nós vamos matar todo mundo para vocês parar de contrariar a posição que nós já defendemos, que é a posição pessimista. Então quem é pessimista normalmente ataca as pessoas que são contrárias à sua visão, e o ataque é o ataque mais baixo que você imaginar. Pedra é pouco para eles, eles difamam, falam mal, caluniam, são deploráveis, fala mal de tu, fala mal do que você imaginar, ele vai te atacar de alguma forma. Por quê? Porque ele não suporta esse brilho que você tem, ele não suporta essa força e coragem que você tem, então ele quer denegrir você para acabar com o seu brilho. É a historinha da cobra e do vagalume, né? Vocês lembram dessa historinha, né? A cobra perseguindo o vagalume toda hora, o vagalume olha para a cobra e fala: pelo amor de Deus, você quer me comer porque se eu não faço parte da tua cadeia alimentar? É porque o teu brilho me incomoda. Gente pessimista é igual cobra, vive procurando quem está brilhando para tentar acabar, para tentar atacar, é um grande problema. Só que o brilho que o Espírito Santo produz em nós, cobra nenhuma tem o poder de apagar, nenhuma. Pode chorar, espernear, gritar, falar mal, morder a língua, se conseguir morder a testa, morda, mas Deus é poderoso para nos conservar de pé, para alcançar as promessas do Senhor.
Vamos finalizar. 10. Pessimista tem dificuldade de crer em Deus e crer no impossível. Capítulo 14, versículo 11. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo, e até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? Em outras palavras, eu já provei para esse povo pessimista que eu sou Deus, já fiz tantos sinais, já fiz tantos milagres, e mesmo assim eles não creem. O pessimista é pessimista, não é porque as coisas nunca deram certo. Isso é muito importante, porque talvez a gente pense, não, ele é pessimista porque só deu errado as coisas na vida dele. Irmão, não existe isso. Algum momento da vida dele já deu muito certo, outras coisas já deram certo, ele adquiriu coisas, já viu sinais, já viu pessoas à sua volta ajudando ele, cooperando com ele em tudo, mas ele continua com essa postura lamentável. Então não é porque nunca deu certo, é porque ele gosta mais de ser pessimista do que ser realista com as situações. O povo preferiu ser incrédulo, o povo escolheu ser incrédulo e não creu naquilo que Deus estabeleceu. Esse é um grande problema. Agora, para não só ficar falando dos pessimistas, eu vou dar 5 conselhos bíblicos rápidos para a gente vencer o pessimismo, ok? Pode avançar, por favor. Primeiro conselho. Vai. Capítulo 13, versículo 30. Primeiro conselho. 13:30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Então Caleb, no momento em que os espias pessimistas estavam falando mal da terra, ele fez calar o povo. Tem momento que você manda calar a boca mesmo. Tem momentos que você fala: fica quieto, pelo amor de Deus, que não dá mais para te ouvir. Não é assim, não aceito isso, não acredito nisso, é diferente disso. Nós venceremos em nome de Jesus. Porque se você só ficar ouvindo, você vai ficar contaminado. Então chega um momento que você começa a ouvir: ó, meu filho, cala a boca aí, tá? Com todo respeito, fica quietinho, porque eu não creio nisso, eu sei em quem tenho crido, e o meu Redentor vive. Caleb fez calar todo mundo, porque ele tinha coragem e determinação. Aqui começa uma receita bíblica para você vencer o pessimista, ou o pessimismo. Você precisa ter coragem e ser determinado, porque sem coragem e determinação, você não consegue vencer o pessimismo. Está escrito em Daniel, capítulo 10, 19, não temas, homem muito amado, paz seja contigo, seja forte, tenha bom ânimo, e quando ele falou comigo, fiquei fortalecido. Olha que coisa poderosa. Daniel estava prostrado, desfalecido, quando ele ouviu a voz de Deus, ele se fortaleceu. Lugar de pessimista é estar nos pés de Jesus, ouvindo sua palavra para alcançar força. Não há força em mim e não há força em você, mas há força na palavra, e ela nos ajuda a se levantar com coragem e determinação. Então você precisa ter coragem e determinação segundo a força do Senhor. Segundo, Números 14, 7. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra, olha o termo que ele usa, muitíssima boa.
Então vamos lá. O que o pessimista estava dizendo? A terra é boa. O pessimista estava dizendo assim, ó, a terra é boa. E depois, a terra devora. Aí quem é otimista e crente diz o seguinte: não, peraí, a terra não é boa não, a terra é muito boa. Aleluia. Não, a terra não é só boa, a terra é muitíssima boa. Para calar a boca do pessimista. Não, peraí, dá certo? Não vai dar certo, vai dar muito certo. Não, você acha que vai chegar? Não, eu tenho certeza que você vai chegar. A palavra é diferente, irmão. Então nós entendemos em quem temos crido e saber que Deus é poderoso para fazer mais do que pedimos e mais do que pensamos. Então nós precisamos ter uma visão correta da realidade. Segundo, primeiro é coragem e determinação. Segundo, visão correta da realidade. Qual é a realidade da terra? A terra é boa. E o que eu vejo? A terra não é só boa, a terra é muito boa. Então eu não estou mudando a realidade, eu estou crendo na realidade disso. Deus é poderoso para fazer bem mais do que pedimos e bem mais do que pensamos. Terceiro lugar, vencendo o pessimismo. Capítulo 14, versículo 8. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar na terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Confiança em Deus. Você quer vencer o pessimismo? Confie no Deus que te prometeu a terra. Você quer vencer o pessimismo? Sempre dependa de Deus. Olha o que eles disseram: se o Senhor se agradar de nós, vamos possuir a terra. Nós não vamos possuir a terra porque o nosso exército é forte, não vamos possuir a terra porque nós somos mais capazes, nós vamos porque Deus está conosco. Deus é o nosso Senhor e Ele está na frente de todas as coisas. Uma visão pessimista é uma visão sempre de derrota, mas uma visão otimista é uma visão sempre de vitória, porque Deus é quem garante a nossa vitória. Quer vencer o pessimismo? Confie no seu Deus. Quarto e penúltimo conselho bíblico: tenha ânimo, tenha autoestima. Capítulo 14, verso 9: tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, não tenha medo do povo dessa terra, porquanto, como pão, os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Olha só a visão de quem é otimista, a visão de quem é crente, tem fé em Jesus Cristo. Vocês estão pensando que nós somos gafanhotos? Vocês estão equivocados. Eu não sou gafanhoto. Quem pensa que é gafanhoto tem baixa autoestima. Eu sou devorador de gigante, matador de gigante. Nós vamos vencer eles, vamos avançar, e Deus é conosco. Deixa eu te fazer uma pergunta: você é gafanhoto ou você é matador de gigante? Agora, se você acha que é gafanhoto, você está no lugar errado, você serve o Deus errado e você lê a Bíblia errada, porque quem lê Bíblia e confia em Deus nunca vai pensar que é abaixo do que Deus disse que somos, e em Cristo somos mais do que vencedores. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Nós precisamos entender quem somos em Cristo. Último lugar, 14:24, para encerrar. Porém o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em me seguir, eu o farei entrar à terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Em quinto lugar, quer vencer o pessimista? Tenha fé e tenha perseverança. Você quer vencer o pessimismo? Creia num Deus todo-poderoso que você serve e persevere em seguir o Senhor. Olha o que Deus falou de Caleb. Quem está falando aqui é Deus, gente.
olha o que Deus falou de Caleb: Caleb, meu servo, nele houve outro espírito. Qual era o espírito que havia nos 10? O espírito do pessimismo, o espírito da baixa autoestima, o espírito da autocomiseração, o espírito de incredulidade. Mas qual era o espírito que havia em Caleb? Um espírito de fé, um espírito de ânimo, um espírito de coragem, de determinação, um espírito de alguém que acredita e sabe que Deus é poderoso para fazer bem mais do que pedimos e pensamos. E eu encerro dizendo: você precisa deste Espírito. Você precisa do Espírito que havia em Caleb. Você precisa do Espírito Santo, porque alguém cheio do Espírito Santo é incapaz de viver cabisbaixa, olhando para baixo e apenas lamentando a vida. Alguém cheio do Espírito Santo jamais vai ficar olhando para o passado e se lamentando de tudo, esperando coisa ruim acontecer. Alguém cheio do Espírito Santo está preparado para o que Deus está se manifestando e está preparado para o que Deus está revelando. Alguém cheio do Espírito Santo acredita em dias melhores. Sim, pastor, não tem dia melhor, vai dar tudo ruim, problema é seu se você não crê. Eu creio sim em dias melhores, creio sim em dias abençoadíssimos, creio numa terra boa, creio em dias poderosos que ainda virão, porque Deus é poderoso e não nos desampara. Deus não nos desampara, Deus é fiel, Deus é poderoso. Eu queria te convidar a ficar em pé. Quero fazer uma oração. E nessa oração, se você reconhece que em alguns momentos, e mais do que você gostaria, você tem esse espírito de pessimismo, eu quero que você no seu lugar faça uma oração. E nessa oração você vai admitir, pedir perdão e pedir para Jesus ajudar você. Eu entendo, irmãos, que em algum momento da nossa vida somos pessimistas. Eu entendo isso. Às vezes você está você não dorme direito, trabalho, muito estresse, aí você fala, acho que não vai dar certo. Você dá aquela titubeada, e ali você fica um tanto pessimista. Só que isso é muito esporádico, tem que ser esporádico. Agora, quando é corriqueiro, quando é muito tempo, e isso persiste, e vai persistindo, você tem que parar, e você tem que entrar na presença de Deus, e dizer: Deus, pessimismo não é coisa de crente, pessimismo não é coisa para mim, eu rejeito isso, e eu me lanço aos teus pés, e eu peço, Senhor, que haja um outro espírito em mim a partir de hoje. Aleluia. Que haja em nós um outro espírito a partir de hoje, como Caleb, como Josué, que acreditou em Deus, que confiou em Deus. O ano de 2025 está chegando, talvez seja um bom motivo e uma boa motivação para você pensar: eu quero começar esse ano diferente. Eu quero olhar para frente e romper com o meu passado. Se esse ano não foi bom, eu vou romper com o que não foi bom, porque eu creio em dias melhores. Sim, eu creio em dias melhores. Creio que o meu ministério será melhor, creio que a minha vida financeira será melhor, creio que a minha vida sentimental será melhor, creio que a minha vida espiritual será melhor, e eu vou começar a tomar atitudes hoje, porque em nome de Jesus, eu não vou mais ceder este espírito de autocomiseração, e não vou mais ceder a esse pessimismo maldito. Eu vou me levantar na presença de Deus, e o meu Redentor certamente me ajudará, que Ele sustente você nessa noite. Eu oro, Pai, nos sustenta nesse posicionamento de espírito, Senhor, que o diabo não encontre brecha em nosso coração, que a gente consiga romper com as coisas do passado, que a gente consiga romper com este espírito
espírito de pessimismo e saiamos daqui hoje, Senhor, convictos daquilo que o Senhor está estabelecendo, Pai. Na autoridade do nome de Jesus, eu lhe peço que o Espírito Santo nos encha de tal forma que a nossa visão seja mudada, Senhor, que os nossos sentidos sejam mudados, Senhor, que a nossa mentalidade seja mudada e que possamos andar da postura que o Senhor quer, como aquela mulher que andava encurvada porque um demônio a aprisionava. Se esse demônio que fica trazendo esses pensamentos ruins e trazendo esse pessimismo maldito nos meus irmãos, a ponto deles andarem encurvados para a vida, em nome de Jesus, o Senhor repreenda isso agora. Oh meu Deus, que nós nos levantemos, nos endireitemos e olhamos para o alto, não mais para baixo, mas para o alto, porque vem o nosso socorro do alto, porque eu creio daquilo que vem do alto, eu creio naquilo que está em cima. Nós não podemos olhar para baixo e nem para as coisas da terra, mas nós temos que olhar para o alto, porque tudo que o Senhor preparou para nós está além do que pedimos, está além do que pensamos, e o Senhor tem preparado coisas grandes e firmes que ainda não sabemos, e vamos nos apossar disso, porque quem prometeu é fiel. É fiel para cumprir. Ele é fiel para fazer, Ele é fiel para realizar, Ele é fiel. Nós não podemos desistir de nada, porque o Senhor está nos chamando para uma batalha, ainda que com gigantes, mas vamos devorá-los, ainda que com cidades fortes, mas vamos colocá-las por terra, porque quem está conosco é o Senhor dos exércitos. Espírito Santo, que haja um espírito de determinação e de coragem em nós, um espírito de fé e de perseverança em nós, que possamos sair daqui determinados a mudar a postura, a mudar o entendimento e olhar para frente, não mais para trás, confiando naquele que nos chamou, confiando naquele que nos faz ir além, muito além, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Dura para sempre, dura para sempre, dura para sempre, dura para sempre, dura para sempre. Aleluia, aleluia, aleluia. Obrigado, Jesus. Te agradeço para sempre. Amém e amém, Jesus. Você pode aplaudir Jesus, irmão? Glória a Deus. Aleluia. Deus é fiel.